Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo a mais um programa Você Precisa Saber. Hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre saúde. E realmente a saúde é tão importante para nós, principalmente na reabilitação. E nós sabemos que a fisioterapia, ela é essencial na reabilitação. Anos atrás, nós falávamos que fisioterapia era uma coisa de massagem. Hoje mudou esse contexto, não tem nada a ver. E na realidade a fisioterapia, ela tem NX especializações. E com a gente hoje aqui para falar um pouquinho sobre essa área da fisioterapia, nós estamos com o Dr. Sérgio Ricardo. Bom dia. Certo? Sérgio Ricardo Lacerda Cobacier. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Dr. Sérgio. E ele é fisioterapeuta, ele trabalha tanto na área como respiratória, ele trabalha como UTI neonatal e ortopedia. Então ele praticamente é um multidisciplinar dentro da área, né, Rico? Eu parei, só adulto agora. Só adulto agora? Só adulto. Então tá. Então é isso aí. Então ele vai falar um pouquinho sobre a fisioterapia. Bom dia, Rico, seja bem-vindo. Vou falar assim de Rico, que é um amigo meu desde a infância. Então praticamente o Dr. Sérgio Ricardo, Rico. Seja bem-vindo, Rico. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre fisioterapia. E antes disso, eu queria que você falasse um pouco de você. Bom, me chamo Sérgio Ricardo, né? Sou fisioterapeuta, formei em 93, né? Então eu já estou um tempo na profissão e, como disse anteriormente, né, comecei já novo em hospital, logo que formei, e paralelo a isso também as outras especialidades, clínica, atender a domicílio, né? Em ortopedia, em neuro, né? Também pediatria, na parte de neuro também, respiratório, enfim. No começo a gente atende tudo, né? A gente vai... Depois vai se especializando. Depois vai, aquela que você vai se gostando mais, você vai indo para aquela vertente, vamos dizer assim. Então, assim, desde quando me formei, sempre teve um campo muito vasto da fisioterapia. Só que não era tão conhecido como era hoje, porque era um curso novo no Brasil também, era recente, né? Em 85 para cá, então é um curso recente, né? Não tem muitos anos no Brasil. Mas é uma disciplina, uma graduação que você acaba trabalhando com o corpo em geral, né? Com todo o sistema corporal em si, né? Desde a parte músculo-esquelética, desde a parte respiratória, a gente também trabalha, parte postural, né? Encurtamentos de músculos, enfim. Problemas de crescimento da criança, trabalho em a parte de doenças respiratórias, doenças cardíacas. Então a gente tem um leque grande de vertentes para poder atuar hoje em dia. Então, assim, é uma profissão que realmente... Que está crescendo muito, né? Cresce muito. Perfeito. Sim. Doutor Sérgio, como você iniciou nessa área? E por que a fisioterapia? E acrescentando um pouquinho mais essa pergunta, eu queria que você explicasse o fundamento hoje de uma fisioterapia. Qual a importância hoje de uma fisioterapia? A fisioterapia eu iniciei porque, assim, é uma profissão, como disse também, ela é nova, né? E quando eu comecei na graduação, eu tive uma possibilidade de ter docentes, né? Os docentes que inspiravam, né, na maneira de ensinar. Eram bons, né? Não que hoje não seja, mas era diferente, né? Eu fiz o interior de São Paulo, então os professores vinham da PUC, da USP, então os professores, né, catedráticos, então assim, eles passavam uma paixão tão grande, você também acabava... Né? Se interagia com as matérias. Exato. Então, assim, e quando você vai tendo conhecimento da parte anatômica, fisiológica do nosso organismo, do corpo, desde a parte da criação lá da embriologia, né? Aí você vê a formação, né? E você participa desse processo, porque a gente, vamos trabalhar qualquer área dentro da física, mas você trabalha dentro do neuro, que tem uma plasticidade cerebral grande, então você vê aquele desenvolvimento daquela criança, ou de um adulto que não conseguia sentar, levantar, andar, você trabalhar isso, você vê essa capacidade neural que a gente tem, né, de absorver e aprender, reaprender, né? Você cai, você levanta,
é uma, né, uma coisa simples, é uma verdade. Então, assim, o corpo humano é muito maravilhoso, né? Ah, A com parte, certeza. então, E aquele contato, né, com o profissional, com o paciente, né? também, então você tem o contato do tato, você está ali todo dia, você acaba sendo um psicólogo também, porque você... Com certeza. Então, esse feedback, né, é muito legal, porque você faz parte dessa construção nova que a pessoa está passando, né? Seja qual área que ele está reabilitando, porque qualquer dor que ele tenha é inerente, é irritante, disfunção, ele não rende no trabalho, não rende no dia a dia, ele fica irritado. Então, dor é uma coisa realmente É insuportável mesmo. Né? Perfeito. Doutor Sérgio, nós sabemos que uns anos atrás, quando se fazia uma cirurgia, quando tinha uma dor lombar, qualquer tipo de dor no corpo, então os médicos praticamente falavam, principalmente a cirurgia, né? Pós-cirúrgico, hoje é um repouso absoluto. Hoje acabou esse termo. Então, qual é a fisioterapia? Desculpa, o que a fisioterapia ortopédica é importante nisso? Qual é o objetivo hoje em dia para a fisioterapia ortopédica? Sim, vamos lá. Isso é de cada médico. Antigamente tinha uma resistência. Isso. Também não tinha essa interação que tem hoje. As equipes multidisciplinares, vamos dizer assim. Hoje se conversa mais, né? Então, assim, não que os outros... Falta de... Acho que falta um pouco de... E também como o colega era abordado e abordava aquele paciente, cultura, né? Isso. Enfim. Mas eu digo assim, a importância, porque, vamos supor, você fez um procedimento cirúrgico. Antes tinha medo, porque medo de repente os pontos, medo, não tinha aquele conhecimento. Então, mas já sabe-se que quando você começa mais precocemente o movimento dentro da limitação daquela cirurgia que foi feita, acompanhando, lógico, né, os processos de cicatrização, né? Então você tem que, mas você já começa a fazer uma mobilidade, vamos dizer assim, né? Então é importante sim em relação a isso, porque ele vai ter uma pós-recuperação melhor, né? Porque você vai trabalhar aquela mobilidade, aquele músculo tiver um exemplo encurtado, tiver com aderência, então você vai conseguir atuar ali, né? Limitação de movimento, uma cápsula começa a ficar adesiva, né? Porque da própria rigidez, então assim, então você consegue trabalhar tanto proximal, distal, né? Parte, não só, vamos supor, coluna ou joelho, mas trabalha quadril, como pé, todo, né? Você tem que trabalhar o corpo inteiro. Né? A gente fragmenta em pedaços, né? Mas o fisioterapeuta na época vai trabalhar como um todo. Porque ele precisa andar, ele precisa sentar, levantar, até a vida diária dele, né? Então você tem que deixar ele funcional. Então o nosso objetivo é deixar aquela pessoa funcional. Aí se ele quer ganhar massa muscular, é outra etapa, vamos dizer assim. Perfeito. Mas no início a gente... Então é uma evolução de cada dia. tanto no pré-operatório, já começa hoje no pré, o cara vai se preparando, depois no pós-operatório também, né? Tem fisioterapeuta que acompanha a cirurgia junto com o ortopedista, para ele saber onde é a fixação, para ele ter uma noção melhor de... Perfeito. Né? Então, vai depender muito de cada profissional. Mas a média é isso aí. Então, é muito importante, sim, essa saída precoce do leito, né? Perfeito. Né? Perfeito. Vamos dizer assim. Como a fisioterapia ortopédica pode auxiliar na recuperação pós-operatória? Como você acabou de falar. Por exemplo, se pega um paciente, né? Um exemplo, fez uma cirurgia do joelho. Antigamente usava gesso. Hoje eu acredito que não se usa mais. Não. Mas vamos colocar um pouquinho lá atrás, como que era feito para recuperação pós-operatória, ainda mais com gesso? O cara ficava lá tantos dias com gesso. Tirava, ia ter atrofia, né? Porque ficou muito tempo. Aí tinha o medo de colocar o pé no chão, porque tinha receio de... Né, assim, isso hoje tudo mudou praticamente, né, doutor? Hoje já não se usa isso, né? Mas o tratamento não mudou muito, assim, mudou algumas tecnologias, algumas técnicas, né? Mas tem que respeitar a fisiologia do corpo, enfim. Mas quando você colocava o gesso, você tinha um monte de problemas que você podia ter por causa daquele gesso, né? De repente colocou muito apertado, fez errado. Ficava 30 dias, 40 dias. De repente foi uma consolidação, ficava mal consolidada aquela fratura. Aí o médico tinha que reabordar, quebrar, não refazer. Então, assim, tinha muito problema. Hoje já não tem tanto mais, né? Hoje até a ortopedia também mudou muito, né? Você pega a ortopedia naquela época e hoje é menos invasiva algumas cirurgias, a operação muito mais rápido. Então, assim, essa evolução melhorou tudo, tanto profissional como
parte de tecnologia, né? Então, andam juntas, né? Andam juntas, Perfeito. Exatamente. Vamos lá, doutor, a gente falando sobre ortopedia, vamos falar hoje um pouco sobre o que a gente vê muito hoje em dia sobre postura. Então sabemos que a postura ela vem desde a infância e principalmente em crianças, né? Escola, que as mochilas pesadas, apesar que tem de rodinha, mas a maioria ainda usa nas costas, aquelas coisas pesadas de quilos, né? Exato. Então como identificar uma disfunção postural e quais são as possíveis consequências dessa criança para o futuro, se não se cuidar? Vamos supor, essa criança que você mencionou aí, começa por mobiliário, né? Começa tudo pelo isso. Não tem, enfim. Aí nós já falamos que a educação física hoje também não existe mais nas escolas, né? Então tirou essa cultura de cultuar o corpo, né? Quando fazia educação física, interagia com um grupo, fazia vários esportes, né? Hoje não se tem muito isso. E assim, você vê a criança somente pela postura que ela está andando. A criança muito postura se foge, envergada, isso, né? Ombro muito protuso. Muitas vezes pode ser também óculos, né? A criança fica naquela posição, a gente achando que isso também vai auxiliá-lo. O tipo de cadeira, o tipo de mesinha, aí os pesos que ele leva errado nas costas. Então, mas você consegue observar isso na marcha. Quando a criança está andando em casa, você já consegue observar um sinal. É lógico, você vai levá-lo, vai fazer o exame, né? A anamnese dele, fazer todos os testes que tem que fazer para ver. E em cima disso vai tratar, né? Agora, na escola, o professor tem que ser tanto o professor como o educador físico, ser o olhar, né? Postural daquela criança. Porque qualquer pessoa consegue observar uma pessoa quando está andando fora do... Né? É só ter esse olhar e comunicar os pais, isso. É igual a visão, né? Exatamente. E muita coisa também que eu falei, tem o óculos, né? Pode ser visão. A visão também acaba... Né? Aí uma coisa vai levando a outra, né? E a evolução desse paciente para o futuro? A evolução se não cuidar, vai dar umas escoliose severa, né? De repente só cirurgia, cifose, né? As lordoses, que vai ter aquelas dores lombares, problema respiratório por causa da... Começa o pulmão, quando faz a caixa torácica que ele vira, acaba comprimindo uma região, né? Fica menos expansiva, né? Então lá na frente ele pode ter, né? Até o coração pode sofrer com isso, né? Depende da curvatura. Essa é a causa maior. Então assim, tem que cuidar, né? Lógico que o corpo vai se adaptando mas lá na frente pode dar problema, né? E hoje em dia, doutor Sérgio, usa aqueles aparelhos de postura igual antigamente ou não existe mais? Não, usa sim. Não é comum, mas você vê igual você via. Como via mas tem alguns que se usam, sim. Né? Hoje muitos optam pela cirurgia, né? Muito novo faz a cirurgia da escoliose muito severa, vai lá e faz a cirurgia. E tem resultado, né? E em relação à evolução da fisioterapia para um tratamento quando descobre cedo? Quanto tempo de evolução para o paciente? Como eu falei, depende do grau da escoliose ou da patologia, vai meses, né? Anos, depende. É um tempo grande. Mas a evolução é bem... Ajuda, não vai deixar, mas vai ajudar bem. Né? Bem significativo, bem produtivo. Depende da época que você pegar aí, do tempo, você consegue melhorar mais esse padrão postural dela, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Vamos lá. Qual a diferença entre a fisioterapia respiratória e preventiva e terapêutica? A preventiva, você tem já sinais que você uma diabetes, uma DPOC, uma asma, uma bronquite, você já tem essa doença, né? Então a gente vai tratar para você ter no pós lá na frente não tão exacerbada, né? Então, na preventiva, a gente vai usar mais o quê? Você trabalhar fortalecimento dessas musculaturas, trabalhar exercícios respiratórios, né? Você ter essa consciência respiratória, trabalhar diafragma. Então, ensinar a pessoa a respirar, vamos dizer assim, né? A saber a respirar. Então, a gente vai para lá na frente, ela não usar logo, quem tem que usar a medicação, vai usar a medicação, enfim. Mas sempre tem um esporte paralelo a isso, né? Fazer algum esporte.
Eu gosto muito da natação, né? Que ajuda muito. Mas enfim, aí cada um... Cada um é um, perfeito. E em relação a fumantes? Fumante, o problema é o tanto de cigarro que ele já fumou por dia. A gente faz uma conta, né? De tanto cigarro por mês, enfim. Aí pode dar um efizema, né? Que é o mais comum, né? Então a pessoa... Tem uns que ficam muito emagrecidos, outros ficam mais inchadinhos. Então, Ele não consegue ele vai andar daqui, ele já sente cansaço. Já sente o cansaço, então já está bem exacerbado. Aí tem que usar um oxigênio, né? Tem que usar algum suporte respiratório para poder... Tem gente que tem que ficar no oxigênio 24 horas, tem gente que não. Aí você tentar fazer o desmame desse... Aí cada caso, aí faz pirometria, faz gasometria. Aí você vai acompanhando, mas consegue melhorar sempre, né? Agora, aquele pulmão que já foi lesado, infelizmente, não está lesado, já não tem mais, é só para... não consegue, vai para manter o que você, né? O que você tem o restinho aí. E trabalhar a parte cardiorrespiratória de acordo com aquele indivíduo, né? Perfeito. Para ele poder fazer a vida diária. Seja daqui no banheiro, sentar, levantar, ir na cozinha, né? Essas coisas para ele, que para a gente é comum, que para ele ficou... bem difícil. Para ele, mas ele consegue ter uma qualidade de vida, né? Lógico, com suporte de acordo com a patologia dele. Perfeito. Bom, doutor Sérgio, nós vamos falar um pouquinho sobre a fisioterapia, que eu acredito que foi muito importante, tá? Na época da pandemia, nós tivemos há pouco tempo atrás, 2020, né? E eu acredito que, como você trabalhou em hospital e trabalha até hoje, eu acredito que você foi a linha de frente nessa pandemia do Covid-19. Sim. Eu queria que você falasse qual foi o papel importante dentro da fisioterapia dessa pandemia. Você que teve lá contato direto. A pandemia foi uma coisa atípica, né? Assim, nem parece que passou o que passamos, né? Porque parece que já esquecemos um pouco. Graças a Deus. Como é que foi, né? Enfim, mas está vindo uma nova aí que tem que cuidado, né? E na realidade, sempre vai ter, tá? O vírus é vírus, sempre fica no ar, tá? Nunca acaba. Mas na época foi bem complicado, porque a gente assim, não conhecia nada sobre era tudo especulação, cada um falava uma coisa. Isso. Então ficou muito, né? Muito invasivo, muito... Mídia muito em cima, né? Aquela pressão em cima, assim. E a gente não tinha muito... O que fazer. Além de não ter muito recurso, não conhecia e não tinha muita mão de obra também, né? Então, assim, foi bem sobrecarregado, porque quem estava ali na frente acabou assumindo horas e horas de terapia intensiva mesmo ali, brigando contra a morte mesmo, porque você vê aquele paciente, muito sangramento, né? Assim, aí quem tinha comorbidade, parece que ele exacerbava mais. Aí tinha aqueles pacientes grandes, nós tínhamos que proná-lo, e a equipe, mulheres, né? Então, assim, foi cansativo, muito perdas, né? Tinha muitas perdas, mas também tinha muitas vitórias de gente que conseguiu vencer aquela... Perder muitos colegas também na frente do trabalho, também acabou adquirindo a doença e falecendo, vindo a óbito. Então, assim, foi traumatizante para todo mundo nessa parte, assim, psicológica, né? Porque teve muitas perdas, né? Famílias inteiras ceifadas, né? Mas, assim, foi um aprendizado também. Aprendemos bastante coisas novas, desde medicação, técnicas novas, o tipo da doença, enfim. Mas faltou muito, alguns dias faltava insumo, faltava mão de obra, então foi caos, né? Você não tinha muita disponibilidade de ventilação mecânica, aparelho, então assim, mas conseguiu dentro daquela normalidade, daquela pandemia, foi bem complicado nessa parte assim de você ver e não se achar do comum, né? Porque está tão habituado a ver todo dia várias pessoas sendo a óbito, né? Não só no setor nosso, mas no geral o hospital inteiro, era números grandes, né? Então, assim, e não podia ver a família, porque... Então, assim, foi uma coisa bem, como disse, atípica. Mas, assim, dentro da fisioterapia é muito importante, porque a gente teve um crescimento grande, tanto na parte de ventilação,
na parte de técnica, né? Ficou maior segurança para você trabalhar hoje, você tem um olhar mais clínico. Então, foi um aprendizado também. Você teve muito conhecimento, muitos médicos em várias áreas. Então, para todo mundo foi uma experiência boa. Quem estava na linha de frente e absorveu aquilo, de um jeito, apesar de ser negativo, positivo, saiu muito assim, fortalecido nessa parte, né? Que a gente também consegue, apesar de tudo, salvar vidas também, né? Com certeza. Então, é importante, seja uma vida que for. Então, foi bem complicado, mas, no geral, foi bom. Um aprendizado, né? Um aprendizado. Né? Foi bom, assim, nessa parte de... Com certeza. Né? Mas conseguimos, hoje, dar melhor com essa doença, né? Até que hoje, depois das vacinas, também teve essa melhora, mas tem que cuidar, né? Perfeito. Doutor Sérgio, dentro do nosso programa aqui, você precisa saber, e nós queremos saber, quando se falava nessa época do Covid, falava assim, vamos entubar. Quando falava entubar, quer dizer, já estava morto. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, de qual era a importância, ou de qual é a importância da intubação naquela época. E o que a fisioterapia fazia. Vamos lá, as pessoas chegou para nós lá na unidade. Então, como ela chegou, está muito dispneica, como é que está a saturação dela. Então, tinha a parte clínica, né? A gente aí colhia os exames, dentro daquele exame, a gente fala ventilação não invasiva, né? Aí entra PIPAP, CEPAP, enfim, né? Máquina inalante, catéter, enfim, né? Então, dentro daquela avaliação, tentava-se, do exame, vamos tentar não fazer invasiva. Fazia-se. Via que não está dando resultado, a gente tem que tentar insistir. Aí, para intubação, para preservar aquele pulmão, não ficar mais inflamado e descansar. Que, na realidade, é uma ventilação, né? Ventilação artificial, mas, na verdade, para ajudar. Isso. Né? Então, enfim, não que vai matar a pessoa, nada a ver, mas entubava-se aquela pessoa para preservá-lo. Né? Sedava ele, enfim. Aí, quando ele estivesse melhor, a gente fazia a extubação, o desmame, que a gente fala, né? Da ventilação mecânica. Então, esse era o procedimento que se fazia. Então, entubava-se quando não tinha mais o recurso. E para não deixar aquele paciente ia sofrer mais, que já estava, né, para preservar. Porque a gente, não é porque chega, vamos, já aleatório. Vai entubando direto. É isso que o pessoal tem que saber direitinho. Não, geralmente que a gente faz intubação para prevenir aquele paciente. Uma coisa pior lá na frente. Para preservá-lo, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Então, e na realidade, doutor Sérgio, a Covid, ela veio, e a maioria que foram óbito é que tinha comorbidade, né? Alguma doença, por exemplo, diabética, uma doença, uma cardiopatia, uma... Também, mas a própria, porque ela fazia muito sangramento, né? Então, é uma coisa... Levava a óbito mesmo. Não que levava, mas inflamava... Inflamava o corpo todo. É que eu te falei. Como se fosse a seleção natural, os mais fortes e os mais fracos. Mais fraco. Né? Não que sejam mais... tinha coisas que tinha como você, né, atuar em... Aí o limite terapêutico já tinha feito todos, né? A medicação que... E dentro da quem estava entubado também, dentro dos parâmetros ventilatórios, tinha feito tudo. Aí era ele com o corpo e, né, não tinha muito o que a gente fazer. E hoje, você pega ainda esses pacientes pós-Covid? Não, sim, alguns sim, né? Ficar com sequela? Sequela neurológica principalmente, né? Então tem uns que ainda até hoje ainda fazem, vão precisar fazer. E da parte respiratória, alguns também tiveram. Respiratória com parte neurológica. Neurológica também. Perfeito. Né? Vamos lá. Quais parâmetros devem ser avaliados em um paciente com disfunção respiratória? Então, como eu falei, se ele está dispneico, se está com rebaixamento de nível de consciência, como é que está a saturação, né? Então tem esses sinais que a gente vai vendo. Se ele está com tiragem costal, se está com prega diafragmática. Você fez uma avaliação. Você vê pelo padrão respiratório, então já tem uma noção e está ruim. Quantas frequências respiratórias ele está, então ali você já consegue ver, né? Então essa avaliação, para ver se vai precisar fazer algum suporte ou já vai direto para a intubação. E isso, o paciente, com um certo tempo, ele pode estar fazendo em casa esses exercícios? Não, sim. Pode, né? Pode, pode. Já do primeiro dia já pode estar fazendo também. Como por exemplo, assim? chegou um paciente para você, desse problema respiratório.
Aí você vai fazer fisioterapia nele e nesse mesmo dia já pode continuar em casa? Sim, não. O exercício dele? Que você Sim, você faz né? pode acompanhar a fisioterapia respiratória, né? Domicílio, né? Domicílio, né? A gente consegue fazer assim. É bom o suporte, você acaba ensinando ele como é que ele tem que fazer na casa e a família também acaba ajudando, né? Cuidando dele, vamos dizer assim, né? Porque geralmente você sozinho não gosta muito de fazer. Ah, com certeza. Né? Então, eu já tenho um lá que faz para mim, amanhã eu vou lá e faço. Então, assim, então é importante ele fazer em casa. São exercícios simples, mas que ajudam muito, né? Perfeito. Doutor Sérgio, você tocou num assunto interessante aqui sobre domicílio. E eu gostaria, acho que eu acredito que alguns sabem, mas a maioria não. Um pouquinho da fisioterapia domicílio, como que funciona isso? Hoje nós temos uma fisioterapia que o nome chama-se Home Care, né? Home Care, isso. Então tem tanto em convênio como empresas privadas também que prestam esse serviço. E dentro do serviço de Home Care tem dentro ortopedia, neuro, todas as áreas, respiratória, cardio. Então atende todos os pacientes a gente chama de alta, média e baixa complexidade, né? Então tem empresas privadas, como eu falei, aí quem tem convênio tem que ir no convênio e pedir, né? O médico tem que prescrever para fazer a fisioterapia em casa. Então, assim, a vantagem que você está fazendo em casa, quando você sai da sua casa, deslocamento, você perde um tempo, né? Você está no conforto da sua casa, né? Risco de pegar alguma é menos, depende do caso, lógico. O conforto, como eu te falei, você vai ter um atendimento mais direcionado, né? E a melhor também é grande, né? Porque você acaba ensinando a família também a ajudá-lo, depende qual o caso do paciente, se é acamado, se não é, se ele anda, se ele não anda, então tem todos os casos, né? Se ele é consciente, se ele não é consciente, se ele é em estado vegetativo, se ele está em estado paliativo. Então depende muito do suporte, mas tem para todas as áreas hoje em dia, dentro da fisioterapia, a domicílio, que atende esses casos. Então, quem precisar é muito bom e com certeza, né? Ajuda muito. Perfeito. Doutor Sérgio, nós sabemos que aqui dentro do estado, principalmente aqui na capital, nosso esporte é um pouco carente. E nas outras capitais, com certeza, maiores, como São Paulo, Rio, Minas, Paraná, tá? Até mesmo alguns do Nordeste, são bem mais específicos do esporte, bem mais rico, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a fisioterapia esportiva, qual a importância da fisioterapia esportiva, principalmente de alto padrão do atleta lesionado e recupera rápido em relação a um paciente que não. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso aí para nós. Aqui no estado nós temos, né, infelizmente, uma carência grande. Né? Até de time, né? Patrocínio, enfim. Mas já deveria, porque tem muito atleta bom aqui, em várias áreas. Já tem nome, né, nacional, internacional, conhecido em todos os esportes aqui, né? Então, assim, a importância de ter, porque assim, você pega um atleta de base, mini jovem, né? Então você vai acompanhá-lo desde parte postural, tudo, de crescimento muscular, peso, você vai conseguir acompanhá-lo a parte de crescimento dele, você vai conseguir direcionar menos lesão, né? Você vai conseguir trabalhar menos, porque você vai trabalhar a postura dele, o biotipo daquele paciente, daquela criança, daquele jovem, né, atleta, você consegue acompanhar. Deu uma lesão, você já sabe a lesão, já sabe como tratar melhor. Então, essa preparação antes é muito boa. Ele vai ter um suporte, né? Aí tem o preparador físico, aí tem massagista, enfim, tem uma equipe por trás dele que vai dar um suporte, né? Então ele vai ali só para jogar o futebol dele. Ele sabe que por trás ele tem uma equipe especializada, se precisar, ele tem um suporte. Deu uma lesão, você consegue fazer um exame, consegue. Agora, se você não tem esse suporte, fica difícil, porque o atleta machuca. Aí tem que esperar uma boa ação de algum lugar que vai emprestar lá um tempo, né? Uma doação, vamos dizer assim, né? Então fica difícil do atleta ser bem acompanhado. Ele precisa de um jogo importante, ele vai lesionado, vai com medicação, vai machucar, mas o tempo de vida dele vai ser curto, né? Então, para o clube também não é investimento isso. Com certeza. Né? Então, tem que ter suporte. Então, essa visão hoje em dia está começando a ter.
né? É caro, porque, né, você tem que investir É lógico. para depois você Pra colher. você ter recurso, né? E desse todos que você está investindo nesse plantel de atleta, pode ser que 2, 1 vingue, 3. Né? Com certeza. Então, assim, não é barato, a gente sabe disso. Mas se o dinheiro for destinado certinho, tiver uma galera, vai para frente. Tem tanto exemplo aí hoje em dia de time aí grande que está, né? Perfeito. Então, assim, mas é importante sim, porque você consegue atuar tanto no antes e no pós daquele atleta, né? Você vai ter o histórico dele todinho, desde moleque, que lesão que ele teve, quantas, né? Então você É um consegue... acompanhamento. Acompanhamento, então é importante isso. A fisiologia mudou muito do esporte, né? Hoje em dia está Bastante. muito mais avançado. Então o esporte mudou muito, né? Então, assim, tem muita coisa nova aí. A Coisa evolução, boa. né? Tanto como a mão de obra É. da área da saúde, como a evolução de obra também da tecnologia, né? Mas é importante esses TC aí do atleta, que vai trabalhar com base, ter todo o suporte, né? Desde alojamento, Tudo, comida. tudo. Não é barato, não. Não é caro, né? Mas tem muita gente também que pode fazer parcerias, né? É boa vontade, é fácil? Não é, mas o importante é que quando entra a politicagem a coisa muda, Com mas certeza. tem verba. Com certeza. Né? Mas... E qual é a evolução de um paciente e de um atleta em relação ao ortopedia, uma recuperação pós-traumático? O atleta é mais rápido, né? Porque ele já é um paciente de alta... Performance. Então a recuperação dele é bem mais ligeira, né? Vamos dizer assim. O do outro, vamos supor que por exemplo, 4 semanas você recupera um atleta, no outro 8 a 12, né? Bem diferente. Então, né? De repente está um pouco mais, né? Então o atleta é mais rápido, né? Sim, e assim, ficar em cima, né? Geralmente o atleta aí que não depende, você fica 6, 7 horas de fisioterapia, 8 horas de fisioterapia, né? Bastante. Não um dia. Nós fica acompanhando. Vários... junto com mais. Depende da função daquele atleta, ele tem que estar preparado, né? Ter consciência, ele também tem que ser disciplinado, né? De se cuidar. Ele tem que abrir mão de um monte de coisa, né? O atleta, de poder recuperar também, né? Perfeito. Então, enfim. Doutor Sérgio, o que eu gostaria de falar, eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho sobre a fisioterapia no SUS. Como que é a evolução dentro da fisioterapia do SUS? Como que é a procura dentro da fisioterapia do SUS? A fisioterapia no SUS, infelizmente, a gente tem poucas unidades, né? Porque nós sabemos que tem, né? Com certeza. Tem. Tá? Mas assim, a fila é muito grande, né? Então tem gente que fica 1 ano, 2 anos esperando ser atendido, né? Pela UERJ aqui, a prefeitura é UERJ aqui. Né? Enfim. Então tem essa deficiência, né? De profissional dentro, pouco profissional, né? Para uma área muito abrangente. Então, assim, deveria ter mais profissional, abrir mais, né? Principalmente em clínicas, né? Clínica, ou saúde. Teve uma época lá atrás, acho que eu acredito que uns 15 anos atrás, com as clínicas de fisioterapia tinha convênio com o SUS. Não, tem clínica parceria. Tem essa parceria. Ainda tem. Não são todas porque são treinamentos, valores diferentes, então, né? A gente vai entrar num detalhe que... Não, isso né? mas assim, a importância dentro da fisioterapia mas pelo SUS. Deveria ter, assim, mais unidades. Dentro do PSF, dentro da unidade básica. Não digo, mas se você colocar uma sala pequena, você consegue fazer um atendimento aí. Com certeza. 10 pacientes, né, por dia. Então, assim, vamos supor, são 5 fisioterapeutas de manhã, 5 à tarde. É pouco o tamanho do município, né? Para você absorver você pega a Santa Casa aí, trauma ali né? Quantos traumas por dia? Para você reabilitar todas essas pessoas. Todos os dias, né? Então são 10 dias, só sai 10 sessões, aí tem que esperar entrar na fila de novo, para poder mais fazer. 10, então você não consegue dar um tratamento de qualidade, porque, né, aí é gestão, né? Aí eu não sei como é que... Mas deveria ter mais, sim. É muito importante, porque ia desafogar também o hospital em muita coisa. Né? Com certeza. Não só na parte de ortopedia, mas a parte respiratória. Não é só ortopedia, áreas, não. Né? Perfeito. Vamos lá, nós estamos falando muito sobre ortopédico e ortopedia. E eu queria que você falasse um pouco também
sobre a avaliação neurológica, sobre a fisioterapia neurológica hoje, que é uma coisa acho que só perde para a ortopedia, né? É uma coisa muito procurada. E a evolução de um paciente hoje neurológico, principalmente aquelas crianças com PC, que antigamente falava, ó, não tem mais jeito, e hoje em dia tem, né? Não tem. A neurológica é bem antiga já na fisioterapia, é bem consolidada, né? Não tem muitos profissionais atuando. Porque eu te falei, valores... Isso. Né? Tanto tempo com um paciente, ortopedia, pode ficar com outros tanto, né? Enfim, mas entra um pouco... Mas é uma coisa muito importante, hein? Mas assim, tem muitos profissionais bons em neurologia, né? Bastante mesmo. Mas você vê o resultado muito evolutivo, sim, porque você... Vamos supor, pega tem música que acompanha desde bebê. Né? Perfeito. Ele não sentava. Hoje, por isso que é importante esse feedback. Porque o terapeuta é muito bom, porque ele tem que dedicar ali o seu tempo, sua energia, porque não é fácil trabalhar com criança. Tem a sua família e tem a família do paciente. Ele também é pai, ele também é mãe. Enfim, lógico. Né? Mas assim, você vê a evolução, aquela criança que não sentava, depois está andando, tem uns que vão fazer faculdade, formar, constituir família, ter uma vida normal dentro do quadro neurológico dele, né? Não consegue ter uma vida, muitos se formam, até estudam. Então você vê essa evolução assim de... ela estava desenganada a ficar vegetativo numa cama, né? Que era o que antigamente, né? Muitos médicos, né? Mas hoje não. Hoje vê o resultado. A fisioterapia cresceu muito. Tem muitas técnicas, né? Expandiu muito. E não só na parte desde um acidente, de moto, um trauma, né? Seja um AVC, qualquer dentro da neurologia, a fisioterapia evoluiu muito, né? A melhora é muito grande, né? Então, ajuda muito na qualidade de vida, né? Na atividade de vida diária dele. Então, ele consegue ficar mais dependente. Né, acompanhado desde, lógico. Porque não é barato, é caro, é muito tempo, é para a vida inteira. Então, assim, lógica, né? Então, assim, a gente sabe tudo isso também. Torna praticamente da família, né? Para a família que tem aquela criança ou aquela pessoa, é complicado, só tem o pai e a mãe, e se falecer, quem vai cuidar? Então, tem um monte de coisa que você tem que cuidar, não é só o tratamento, sim, mas esse apoio psicológico também tem que ter, né? Tem que ter, com certeza. É por isso que fala multidisciplinar, perfeito. Então tem que ter esse olhar aí, porque... mas a evolução, sim, com certeza melhora. É muito grande, né? Melhora, sim. Perfeito. Melhora. Doutor Sérgio, antes de nós encerrarmos, eu queria que você falasse um pouquinho. Nós sabemos que a fisioterapia ela já está bem vista, já está bem conceituada, já está estabilizada praticamente no país. E também tem a terapia ocupacional, perfeito? Qual a diferença de um e de outro? Ou é a mesma coisa? Como que é? Para o povo saber o que é terapia ocupacional. Eu acredito que é uma coisa muito precária, né? Não se fala muito em TO. Não, mas é importante, muito importante TO. Porque a terapia ocupacional, o próprio nome já fala, né? Tem trabalho também com alguns movimentos igual da fisioterapia, sim. Tem algumas similares, algumas coisas. Mas ele adapta mais também o indivíduo também no dia a dia, através de órtese, prótese, para a pessoa ter uma qualidade de vida, ele poder estar mais independente, vamos dizer assim, dentro do quadro dele, mesmo que ele tenha um quadro neurológico, ou seja, qual for, amputado, enfim. É onde o TO entra, né? Junto com o neurologia. E ajuda muito, porque ele vai dar todo o suporte que a gente dentro da físio trabalha com a parte mais movimento, vamos dizer assim, né? Ela vai estar, além do movimento, também com a parte de órtese, prótese, né? Então vai ajudar muito, sim. Então tinha que ser mais divulgado, sim, porque tem sua importância, como todas as áreas, né? A gente não pode ter essa rivalidade, todo mundo tem espaço, válido, né, tem seu espaço, não tem que ter esse tipo de atitude. Tem que ser amigos e melhorar para todo mundo melhorar, né? Porque se todo mundo está bem, aquele paciente vai ser melhor assistido, vamos dizer assim, né? Então tem que ter essa equipe, esse olhar não de eu sou mais, você é bem, não tem isso. É tudo cada um na sua área, né, com o seu conhecimento, e vamos espalhar conhecimento que ajuda, né? Perfeito. Um trabalha com o outro, é uma equipe, né? Exatamente. E em relação às sessões dentro da fisioterapia,
O ideal era todos os dias? Como que é, doutor? Depende da patologia, né? Depende do quadro. Mas pode ser de 2 dias, semana, talvez, depende do quadro. Tem que começar todos os dias, depois a gente vai diminuindo, vai decaindo, né? Decrescendo. Então vai muito da necessidade daquele momento. O que você quer, né? Geralmente os convênios dão 10 sessões. E um padrão. Mas 10 sessões, se for no mês, é 10 dias, né? Não é nada. Não é nada mesmo. Depende do que você tem. Quadro, 10 dias é só para o processo inflamatório regenerar melhor, então, para depois você começar. Mais. Então, né? Mas é muito relativo. Perfeito. Né, o tempo. Doutor, como que você vê hoje uma coisa que está já na moda há um bom tempinho? Eu acredito que de uns 10 anos para cá. Nós sempre escutamos medicinas integrativas. Hoje a fisioterapia está integrativa. O que você acha da fisioterapia integrativa hoje? Eu acho assim, tem muita coisa que é modismo, né? Igual cada um tem sua especialidade hoje também dentro da fisioterapia. Eu só trabalho com isso, mas não trabalho com aquilo. Aí de repente ele vê que a pessoa está com um problema, mas ele acaba não dando feedback porque na área dele. Ou só dá um toque, procura um. Eu acho que tem que ser mais. Tirar esse negócio, é muito partes, né? Lógico que tem que ter especialidade. Com certeza. Tá não errado. Deixar de um e ficar com o outro, perfeito. Mas na hora de fazer essa avaliação do paciente, ser menos. Né? Fala, não, você está com isso, procura, pode ser que sim, pode ser que não. Mas dá um suporte melhor, né? Então, acho assim, a gente tem uma possibilidade de trabalhar com qualquer área. Apesar de ser especialista numa área, mas você teve lá na graduação todos esses conhecimentos. Então, acho que a importância é não perder isso. Por mais que você não trabalhe naquela área, mas você não perder a mão, né? E estar continuando, tendo um olhar para as outras coisas. Não, acho que tem alguma coisa que não está legal aí. Então, estudar, né? Com o certeza. segredo é estudar. Crucial, Tá sempre lendo, sempre atualizando. É importante. Perguntando, tá com dúvida, vai lá, conversa com. Se está no bom de um profissional bom, vai lá, gruda nele, conversa com ele, troca ideia. Perfeito. Que é importante esse bate-papo. Quem trabalha no hospital, tem oportunidade de vários médicos, várias áreas. Vai lá, vai na imagem, que ali já é uma pós-graduação, você tem tudo ali, né? Vai olhar o olho, treinar, ver imagem, ver isso, ver aquilo, ver exame. Como é que você acha que já sabe? Vai ver. É porque, na realidade, a integrativa ela veio para ajudar, tá? Ela veio para acompanhar, mas não tira o mérito do tradicionalismo. Não, acho que tudo é válido, né? Mas tem que ser dosar. Não é melhor ou outra pior. É respeitar. Com certeza. Cada um tem seu. Ambos os lados, perfeito. Né? Tá? Respeitar. Vamos lá, doutor Sérgio. Eu queria que você deixasse o seu contato e deixar um recado para essa geração nova que está fazendo o curso de fisioterapia e para pessoas que necessitam fazer hoje a fisioterapia. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade de poder estar aqui com você. Sucesso. Igualmente. Né? Enfim, eu me chamo Sérgio, meu contato é sergio.fisio no meu Instagram, né? Trabalho aí na parte cardíaca e também ortopédica. Se precisar de alguma orientação, auxílio, estamos aqui. Só pegar o contato aí com o Samir, né? Pode passar a pessoa que eu passo para ele. ele. Instagram dele, pode. Né? Pode acompanhar ali. Enfim, quem está fazendo fisioterapia hoje, iniciando, faça com amor, com carinho, porque o dinheiro é consequência do trabalho. Com certeza. Né? Se especializa. Muitos do caminho vão ficar, né? De repente, quando gradua é uma coisa e na realidade vê que não é igual estar na faculdade. Mas tudo é aprendizado, não desista, seja persistente, seja bom no que você for fazer, não melhor que nenhum colega, mas seja humilde, seja bom. E devagarzinho Deus vai acrescentando. Perfeito. É isso. Perfeito. Doutor Sérgio, eu quero agradecer mais uma vez por esse convite, você ter aceitado. E esperamos mais vezes aqui. Sim. E que você tenha um ótimo trabalho, um ótimo dia. Igualmente. Esse tempinho gostoso nós estamos hoje, né? Que é uma delícia, né? Não muito calor, não muito frio. Mais tarde estou indo pro plantão. Com certeza. E esperamos mais vezes aqui, viu? Com certeza. Obrigado Eu mais uma agradeço. vez. E a vocês ouvintes aí, vocês seguidores aqui do Estado Play, no programa Você Precisa Saber. Obrigado pela companhia e esperamos até a próxima quarta-feira. Fique com Deus.